Pessoal, começa mais um Geração RVC e hoje aqui eu tenho a honra de receber o Sr. Paulo Franco, que é o diretor sócio da VF Consultoria. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui, falar um pouco mais sobre Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, dar um ensinamento para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na RVC Fonvic, né? E estou à disposição para a gente fazer um bate-papo aí bem tranquilo aí sobre o Lean Six Sigma, resultados, né? O que tem disso aí, tá à vontade. E vai ser interessante você de casa, onde você estiver nos assistindo, vai ter muito conhecimento do professor aqui, tem muita vivência nessa área. Professor, como que surgiu a VF Consultoria? A VF Consultoria, se eu voltar um pouquinho no tempo, né, por volta de 1994, eu trabalhava na Sominas, uma empresa do ramo siderúrgico lá em Ouro Branco, em Minas, né? E lá eu fiz a certificação de engenheiro da qualidade da Sociedade Americana de Qualidade, a ASQ. E lá eu já comecei a estudar com isso. Depois eu vim trabalhar em 1998 aqui na UCAN, né, hoje Novelis. Que é aqui de Pinda mesmo, aqui em Pindamonhangaba. Isso. E aí no ano 2000 a empresa decidiu implementar o Lean Six Sigma e eu tive a oportunidade de ajudar na implementação. E, além disso, eu fiz o meu primeiro qualificação Green Belt Lean Six Sigma no Rio de Janeiro, na GE, com Master Black Belt, que tinha sido treinado em 1995 pela primeira onda dos Master Black Belt da GE, né, que é considerada a maior referência do mundo em Lean Six Sigma. E aí, no ano 2003, eu fui para o Grupo Votorantim, trabalhei 2 anos, também ajudei lá a criar o DNA de Lean Six Sigma do grupo, e a partir de 2005 a gente criou uma empresa de consultoria especialista em Lean Six Sigma. Então, quer dizer, nós estamos aí há 12 anos na jornada aí do Lean Six Sigma em consultoria, mais praticamente 5 anos dentro de empresa, ou seja, 17 anos. Nossa, bastante vivência, já viu bastante coisa, né, professor? Professor, o que é o Lean? O que significa o Lean? O Lean, ele está mais focado na redução de desperdícios e também dar velocidade aos processos. O Lean, a origem do Lean, né, nasceu como Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, numa fábrica de tecidos no Japão, em 1896, que era da família Toyota. E depois, por volta de 1935, essa família Toyota criou uma fábrica de carros que chama Toyota, né, que é a maior referência da aplicação do Lean no mundo, né? Então a origem é essa, né? Mas assim, voltando ao que você perguntou no início, o foco principal do Lean é dar velocidade aos processos, reduzir estoque e atacar fortemente desperdício, todos os tipos de desperdício. Os desperdícios são você fala em desperdício em casa, em qualquer lugar, desperdício, né? É um problema. Mas Tem, que tipo de desperdício, professor? Pode ser excesso de estoque, né? Isso no conceito Lean é um desperdício, porque você está jogando dinheiro da empresa na forma de estoque, ele poderia estar no caixa da empresa, e você tem lá o movimento, né? Movimento de pessoas, máquinas, informações, materiais, você tem os tempos parados, tempo de espera, tempo de permanência, retrabalho, né? Defeitos, então todos esses. E depois, quem cunhou, né, quem colocou esses desperdícios foi o Taishi Ono, que trabalhou muito tempo na Toyota, e depois que ele tinha colocado 7 desperdícios, ele colocou o 8º, que é não aproveitar o conhecimento, as habilidades e os talentos das pessoas, né? Então ele também, o Lean obriga muito, como se diz, ir lá na base da empresa, seja industrial ou não, para pegar esse conhecimento em benefício da empresa. E vai criar na empresa aquela insatisfação construtiva com relação aos desperdícios, ou seja, a intolerância aos desperdícios. E isso está muito ligado à questão cultural mesmo, né? Quer dizer, você consegue mudar a cultura de uma empresa. Muda a cultura, isso muda muito rápido, né? Que você dá o conhecimento, por exemplo, em sala de aula, mas depois você vai lá no mundo real aplicar na prática. Perfeito. Então, isso naturalmente vai mudando a cultura das pessoas, uma cultura proativa, assertiva, positiva, né? Para reduzir desperdício e com isso ganho para a empresa, sem dúvida. E também dar velocidade e simplicidade aos processos.
tanto numa área industrial como numa área não industrial, serviços, né? Área médica. Então, você pode aplicar o Lean Six Sigma em qualquer lugar. E o Seis Sigma? O Seis Sigma, né, ele nasceu, é atribuído o nascimento do Seis Sigma em 1986 na Motorola, nos Estados Unidos. Então, teve um engenheiro lá da área de pesquisa e desenvolvimento, chamado Bill Smith. Então, ele teve o mérito, né, o grande mérito de juntar tudo aquilo que os grandes gurus da qualidade já tinham feito, né, Scheckenbaum, o Juran, o Deming, Taguchi, Ishikawa. Então, ele criou uma sequência, né, de uso das ferramentas e chamou isso da estrutura DMAIC, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Só que o Six Sigma, ele trouxe, né, uma abordagem um pouco mais não, até bastante forte na estatística, né? Então, aí se aliou aquela coisa de velocidade, simplicidade, ataque aos desperdícios do Lean, com a profundidade da investigação da causa raiz dos problemas. Aí você tem esse suporte estatístico. Então, aí no mundo, lá fora, é atribuído mais ou menos por volta de 2003 ter fundido o Lean com Six Sigma, daí Lean Six Sigma. Aqui no Brasil, a gente considera que essa fusão foi por volta do ano 2005. Então, hoje, trabalhar com as duas metodologias, né? O Lean mais o Six Sigma. Porque o Lean ele vem do Japão, né? Veio toda a metodologia reduzir desperdício, e o Six Sigma reduzir as variáveis, né? Isso. Com uma base estatística. Então, um acabou complementando o outro. Um potencializou o outro, né? Então, por isso que hoje é tão propagado o uso do Lean Six Sigma dentro das organizações. E aqui a gente está falando, não só, às vezes as pessoas imaginam, né? Tem uma falsa crença que isso é só para a indústria. Não é só para a indústria, né? Todas as áreas de negócio. A gente já teve vários casos, né, de profissionais arquitetos, profissionais advogados, né, pessoal que trabalha em área de saúde, que já fizeram essa qualificação e tem aplicações. O serviço público, né, também pode aplicar bastante isso aí. Nos Estados Unidos, né, no Canadá, por exemplo, órgãos públicos usam Lean Six Sigma. E na área médica, né, em países mais desenvolvidos, mais avançados, estão muito forte também no uso do Lean Six Sigma em ambientes não industriais, hotéis, inclusive, né? E até eu gostaria muito que o senhor enfatizasse mais isso no próximo bloco. Eu queria mais detalhes sobre isso, que é muito interessante. Pessoal, um breve intervalo e voltamos já com Geração RVC. Então, voltamos aqui com o programa Geração RVC, recebendo aqui o professor Paulo Franco, que é diretor sócio da VF Consultoria. Professor, o senhor estava falando no bloco anterior, num tema muito interessante, sobre a aplicação do Lean Six Sigma fora da indústria, porque, por exemplo, a gente sempre vê falando de indústria, né? Somente na área siderúrgica, indústria, transformação, metalúrgica. Quais são as outras áreas que dá para utilizar o Lean Manufacturing e o Lean Six Sigma, né? Ok, é uma excelente pergunta. Isso sempre acontece, né? Esse tipo de questionamento, a gente costuma dizer o seguinte, né? Todo processo pode ser medido. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Logo, tudo pode ser melhorado, já que pode ser medido. Então, as empresas, né, ou qualquer processo, mesmo que a empresa lá tenha dificuldade nisso, a gente ajuda a criar os indicadores de desempenho, né? No inglês chama isso de KPIs, né? O KPIs. Então, a gente ajuda a criar esses indicadores de desempenho e, mais do que isso, né? A gente ajuda a melhorar esses indicadores de desempenho, colocando metas, né, bem desafiadoras para melhorar esses indicadores. Então, por exemplo, vamos dizer assim, num hotel, você pode ter lá a sua preocupação se é melhorar
a taxa de ocupação do hotel, por exemplo. Certo. Você quer diminuir o tempo de um check-in, o tempo de um check-out. Você quer melhorar o nível de reclamação dos clientes com relação à arrumação do quarto, do apartamento, da cama. Então, se, por exemplo, você está lá num hotel, num hospital, por exemplo, você quer também, você tem lá a sala cirúrgica, né? Então, uma hora você está fazendo uma cirurgia de coração, outra hora pode ser uma cirurgia óssea. Então, você tem uma sequência, você tem que fazer os setups, né? A preparação de uma cirurgia para outra. E, além disso, você pode, por N razões, ter cancelamento de cirurgias também. Então, digamos que lá num hospital você quer aumentar a taxa de ocupação de uma sala cirúrgica também. Então, a aplicabilidade é infinita, né, em termos disso aí, em bancos, em seguros, em todas as áreas do negócio aí, você pode aplicar. E o ganho é significativo. O senhor já aplicou, tem, lógico que valores não pode falar, mas ganho significativo em empresas aqui da região, do Vale do Paraíba, da nossa Sim, região? a gente tem um cliente aqui, né, que a gente já atuou em alguns segmentos deles, tem várias plantas aqui, a gente já atuou em algumas, né, o Bacana. grupo Valfilme aqui, e os resultados são fantásticos, assim, né? Lógico, tudo precisa ser muito bem feito, tem que ter disciplina, né? Daí a gente faz uma analogia, né, com as formações que tem lá, White Belt, faixa branca, Yellow Belt, faixa amarela, Green Belt, faixa verde, né? E o Black Belt, faixa preta. Então tem uma analogia natural, né, que um dos gurus do Seis Sigma criou, Michael Hare, ele fez essa analogia da necessidade de treinamento, disciplina, dedicação. Só que enquanto lá nas artes marciais você tem que vencer um adversário, lá no Lean Six Sigma você tem que vencer um desafio do negócio, né? Quer dizer, melhorar um indicador de desempenho com a meta bem desafiadora, né? Então tem toda essa analogia, mas tendo os indicadores de desempenho, definindo-se uma meta de melhoria e aplicando certinho, né, as etapas da metodologia, você consegue chegar a resultados assim excepcionais. A gente tem um projeto de melhoria sendo muito conservador, vai dar no mínimo R$120 mil de ganho por ano. Mas a gente tem vários casos que um único projeto de melhoria deu mais de R$1 milhão de ganho. Então, tem que acreditar, tem que fazer as coisas bem feitas, né? Seguir bem o método, né? A gente está falando do método, vem do grego, metodologos, caminho lógico, né? Então tem um caminho, mas ele tem uma razão de ser. Então, se seguir adequadamente, se antes adquirir todo o conhecimento para fazer isso bem feito, tiver um bom acompanhamento, é certeza de sucesso. Do mundo real, né, professor? É certeza de sucesso. Do mundo real, a gente sempre faz isso associado à estratégia do negócio. Perfeito. De um negócio, seja de uma indústria ou de uma área de serviço. A gente já ajudou, por exemplo, uma área de RH, de uma grande empresa brasileira, reduzir o tempo de contratação associada à redução de consumo de papel num processo de recrutamento e seleção. Antes eles usavam em torno de 50 folhas de papel num processo de contratação. Hoje, depois de melhorado o processo, está com uma folha de papel. Reduz tempo, reduz prejuízo, desperdício. Isso, e no caso, né, vocês sabem, todo mundo sabe que numa área de RH tem documentação que você tem que guardar por bastante tempo. Aí você precisa de área física, né, e gente para gerenciar aquela quantidade de papel. E isso custa caro. Então, quer dizer, o fato de você reduzir papel, além dos benefícios naturais de meio ambiente, você tem uma melhoria financeira também, você tem uma redução de custo. E ela é bastante significativa. Imagina uma empresa que, às vezes, né, por rotatividade ou combinada isso com crescimento, contrata lá, por exemplo, 50 pessoas por mês. Quanto representa isso em termos de custo para a empresa? E também lá, né, a gente trabalhou bastante com o Lean, fazendo operações padrão, o trabalho padronizado, para ser fluido o processo, né? Muito mais rápido, muito mais flexível. Qualquer pessoa, uma pessoa da área de contratação de pessoas, a área de férias, né? Uma pessoa sabia fazer a função da outra também. Então, você tem um ganho
Pessoas mais exponencial. versáteis, né? Tem uma versatilidade Versatilidade, uma flexibilidade da mão de obra que faz parte da cultura Lean. Né? O senhor falou sobre o Six Sigma na questão da estatística. Estatística, muita gente deve ter até torcido um pouco o nariz, que eu particularmente adoro, inclusive aprendi bastante com o senhor. Existe com essas nova tecnologia, quais são os softwares hoje que ajudam a gente a analisar estatisticamente, ter os dados mais apurados? Legal, a sua pergunta é bem pertinente, né? Se a gente for fazer voltar na história, né, o começo dos computadores, né, começou lá na IBM por volta de 1950, né? E a própria estatística, ela começou a se desenvolver a partir de 1950, que ela ficou mais forte, né? Então, hoje em dia, os softwares estatísticos, né, tem vários muito bons, né? Eles ajudam muito a tratar os dados da empresa, né, seja de uma empresa industrial ou de serviços, por exemplo, não industrial, ajuda a tratar esses dados de uma maneira muito mais tranquila. Então, o mais popular de todos eles é o Minitab, né, que foi bastante popularizado pelo uso da GE a partir de 1995. Então, a GE popularizou muito ele. Mas existe Stratigraph, JDE, estatística, tem vários bons softwares estatísticos, né? Então, isso ajuda muito, e eles são muito amigáveis, é muito fácil de trabalhar. Mesmo o pessoal, né, que do menor nível de conhecimento dentro de uma empresa, se ele tem já um bom nível ali, um razoável conhecimento de Excel, ele usa esse software estatístico tranquilamente. Logicamente, ele precisa adquirir esse mínimo de conhecimento em sala de aula. Até para analisar o resultado que o software está te mostrando. Exatamente, ele precisa também, além de tratar os dados, né? Ele precisa de interpretar esses dados sob o ponto de vista estatístico, né? Perfeito. Um ambiente aí, por exemplo, uma empresa, ela manda para o mercado alguma coisa além do valor nominal, um sobrevolume, um sobrepeso, né? Então, e também, por outro lado, ela corre o risco de ser autuada se tiver um subpeso ou um subvolume. Então, você tem que tratar uma coisa que lá na estatística a gente chama de desvio padrão. E a gente precisa de um software estatístico para estar tratando esses dados adequadamente. Pessoal, voltamos aqui com o programa Geração RVC. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, né, que é interessante. O senhor falou lá atrás, em um dos blocos, que a disciplina é fundamental para que se tenha os ganhos, daqueles ganhos que você está, questão de disciplina, os ganhos propostos, né? E a gente sabe que o ocidental, por natureza, não tem tanta disciplina quanto o oriental. Qual que é a experiência do senhor dentro da indústria? Como fazer para melhorar essa condição? Legal, a pergunta é bastante pertinente, né? E realmente isso é um desafio a mais aqui para o Brasil, né? Essa questão da disciplina, isso precisa ser convenientemente tratado dentro das organizações. Por quê? Primeiro é que você tem um método, né? Você tem uma sequência lógica para ser feita, né? Para dar o resultado, garantir o resultado. E, como a gente vê, né? Às vezes a gente quer fazer desvios, né? Do método, né? E esse desvio ele é complicado e ele pode ser perigoso também de não se chegar no resultado. Então, a disciplina é fundamental para o sucesso do Lean Six Sigma. Outra coisa muito interessante é que você tem na metodologia, né, no método, na sequência lógica, várias ferramentas que estão interconectadas dentro dessa sequência. E algumas delas, né, uma grande parte delas, vão gerar plano de ações, né, o que, quem, quando, onde, como, por quê. E precisa ser executadas essas ações para que o resultado venha. E lá no final você tem que ter controle, né, depois de melhorado o processo, você precisa perpetuar essa melhoria, até porque ela vale muito dinheiro, né? Tem que ter disciplina. Então tem que ter disciplina. Agora, um motivador natural desse desafio, da disciplina, é o ganho financeiro que você vai ter nos projetos de melhoria e a competitividade da empresa que vai melhorar, a lucratividade.
Então, tudo isso vai ajudar. Agora, a alta direção da empresa, né, seja num ambiente industrial ou não industrial, tem que ajudar, tem que acompanhar os planos de ações toda semana para que o resultado venha. E esse resultado, ele normalmente começa a ser capturado, né, ele entrar no bolso da empresa com 2 a 4 meses. Uma onda de projetos de melhoria normalmente vai durar de 8 a 10 meses, mas os resultados já é muito rápido, com 2 a 4 meses já começa a acontecer. E isso naturalmente também, né, quando começa a capturar os ganhos, aquele esforço de disciplina, de acompanhamento, naturalmente ele já começa a acontecer, ou pelo menos é muito desejável que venha a acontecer. E, professor, o senhor falou no bloco anterior também sobre as faixas, né? Que é o Yellow Belt, o Green Belt, tem o White Belt também, né? O White Belt, o Green Belt, o Black Belt. O que significa especificamente cada uma dessas faixas dentro da metodologia Lean Six Sigma? Legal, uma pergunta muito boa, pertinente também, né? Eu já tinha comentado antes, né, que vem uma analogia com as artes marciais, né? São graduações, né? Então essa graduação, ela num primeiro momento, ela depende da carga horária de qualificação, de treinamento, né? E depende também da quantidade de ferramentas que a pessoa vai absorvendo e também do conteúdo estatístico, né? Logicamente, né, quando você compara um white, um yellow, um green, um black, o black vai ter mais conteúdos estatísticos do que os níveis anteriores, né? Mas você pode também estar fazendo graduações, né? A pessoa vai evoluindo de nível, né? De uma faixa para outra. Então, resumindo, conhecimento de ferramentas e aprofundamento nas ferramentas mais estatísticas, né? Que vai usar aquele software que eu falei agora mesmo, por exemplo, o Minitab é um deles. O Minitab é um deles. A VF Consultoria, o que ela pode ajudar nesse sentido? Como ela está atuando para melhorar para formar novos profissionais? Como que ela está atuando hoje? Eu tenho algumas atuações acadêmicas, né? Você mesmo foi um profissional aluno lá da Universidade de São Paulo, a USP de Lorena. Exatamente. E também tem atuações em outras instituições aí. Então a gente está sempre levando isso aí para o conhecimento dentro das universidades. A gente tem feito bastante palestras também, né? A gente para divulgar isso. Mas assim, a nossa atividade fim é a consultoria mesmo dentro das organizações. Quando é em company, a gente começa já com o Yellow Belt Lean Six Sigma, né? Está formando os profissionais dentro das empresas. Formando dentro das empresas, mas sempre associada a projetos de melhoria. Perfeito. A gente sempre recomenda ter uma turma, por exemplo, de 25 Yellow Belts, 30 Yellow Belts, e ter lá 4, 8, 12 projetos de melhoria. Aí a gente vai acompanhando, né? Às vezes a gente chama isso de site visit ou visita na planta, mas pode ser uma visita num escritório também, né? Então a gente vai fazendo esse acompanhamento, vai por aqui, vai por esse caminho, isso aqui não está tão adequado, né? Porque a gente sabe que lá no final os belts, né, e a gente ajudando os belts, tem que entregar o resultado que aquela empresa está precisando, né? E esse desafio. E tem que ter um acompanhamento, né? O senhor tem que ter o acompanhamento de cada projeto para que esse projeto seja assertivo também. É muito difícil, né, uma pessoa somente recebendo a qualificação em sala de aula, ela conseguir conduzir com sucesso o projeto de melhoria. Ela vai precisar de uma ajuda. A gente tem feito até a ajuda por e-mail, né? Mas não é o melhor. Se a pessoa for bastante disciplinada, a gente já teve vários casos disso, né? Que dando o suporte apenas por e-mail, por telefone, dá para chegar no resultado lá. Mas se a gente tiver a oportunidade de fazer isso aí pessoalmente, né? Frente a frente, ajuda bastante. Normalmente a gente fica 2 horas para cada projeto de melhoria, ou seja, 4 projetos de melhoria dia, e isso a gente vai durante um período aí que normalmente vai de 8 a 10 meses. Para quem está nos assistindo, gostou, quer aprender mais, quer ver mais, como que entra em contato com a VF Consultoria? A gente tem o site, né, vfconsultoria.com, e a gente também está nas redes sociais, né?
LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Então pode só nos procurar procurar lá por que vai lá, ter as né? informações, né? E depois a gente vai disponibilizar aqui também o contato nosso lá também por telefone, e será um prazer a gente conversar, principalmente aqui no Vale, né? Que a gente é aqui do Vale mesmo, a nossa base é Taubaté, e aqui a gente estaria muito mais próximo para atender todo o Vale do Paraíba aqui. Será um prazer fazer uma visita, né? Quem interessar. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Bem, pessoal, infelizmente chegamos mais ao fim do programa Geração RVC. Nos acompanhe também na rede social. Teremos vários outros programas interessantes, com vários conteúdos, assim, com conhecimento, pessoas com conhecimento igual o professor Paulo Franco. E fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Até o próximo programa Geração RVC. Obrigado pela oportunidade.